Oi, gente, tô gravando esse vídeo quase meia-noite, que é o meu único tempo livre. E eu decidi gravar espontaneamente, assim como os primeiros vídeos, né? Como se fosse que eu tenho muito, né? Não vou editar, eu não sei nem se eu vou colocar thumbnail. Só vim aqui porque eu quero continuar, né? Mesmo com minha rotina aqui agora que voltou à faculdade, troquei de turno e tudo mais. Fica difícil a procrastinação pra, sei lá, pra gravar um vídeo. Eu vou deixar assim. A gente fica, não dá tempo. Não, eu acho que se a gente se esforçar um pouquinho a mais e não ser perfeito, porque não tem como eu ficar editando. Daqui a pouco eu vou dormir, né? Eu só vou ser espontânea, como sempre fui desde o começo. Vou aproveitar e falar do que eu achei de Jane Eyre. Eita, tem uma fita aqui. Tenho botado a fita que não foi necessário deixar essa fita. E o que eu achei desse livro? Eu tenho até uns post-its, ó. Isso aqui foi tudo o que eu anotei. Esse livro eu gostei muito. Eu dei 4,5 pra esse livro, né? E eu jurava que ia ser, tipo assim, muito fave. É fave. Eu favoritei esse livro com toda certeza. Mas eu sinto que é porque eu comecei a ler esse livro, eu tô tentando procurar os post-its aqui. Comecei a ler esse livro com a visão e no meio do caminho eu percebi que era outra. Porque, por exemplo, eu vi que eu comecei achando que ela ia questionar as religiões e tudo mais, porque eu tinha visto muita gente falando desse livro que esse livro, sei lá, ele bate de frente com as ideias da época. Obviamente que sim, né? Mas eu achava que ela ia enfatizar mais, tipo, questionar a religião, sendo que ela no livro ela de fato não questionou, achei. Não questionou tanto assim, só foi alguns pensamentos avulsos, e tanto é que ela se agarrou mesmo à espiritualidade. Eu achei bonitinho depois, no meio pro final da história. E aí eu fiquei tipo, será que eu vou gostar desse livro? Porque eu percebi que focou muito no amor, no romance. E aí eu ficava, ai, eu não gosto de ler livros de romance. Só que eu amei, porque esse livro não é livro bobinho, é um livro que realmente mostra a pessoa se confrontando com sua moralidade, com seus questionamentos. E é isso, é o tipo de livro que eu quero ler. Não importa se tem romance ou não, mas, por favor, livros que eu quero e vou ler no futuro e eu vou reler também. Eu só quero que tenha tudo relacionado às confusões e indecisões e conflitos humanos morais, porque é uma coisa que eu me deparo constantemente no dia a dia. E nos livros eu não sou essa pessoa que quer fugir da realidade e tal. Não, eu quero ver as pessoas sofrendo nos livros, porque eu sofro com isso e quero aprender com eles, e esse é o tipo de leitura que eu amo mesmo. E minha primeira... Eu botei acho que só 2 post-it nesse livro. E foi o primeiro livro que eu não risquei por cima, porque eu achei a qualidade da folha é muito boa dessa edição, gente, sério. Ah, eu vim descobrir também sobre esse negócio de lombada. Eu não sabia, minha gente, que o pessoal faz um auê todinho pra não ficar esses negocinho aqui. E eu vou fazer no meu próximo livro. Assim, porque eu tô começando a cuidar de livros agora, né? Aí no meu próximo livro eu vou tentar fazer isso, né? Abrir o livro de pouquinho em pouquinho. Eu nem sabia disso, o livro tá com umas 2 tiras aqui. E olha que tá, pra mim tá bonitinho ainda. E é isso, mas eu vou me atentar em relação a isso. Aí o meu primeiro post-it, e 2 só eu coloquei, eu anotei assim: os conceitos cristãos são distorcidos e apresentados de modo muito controverso. A Jane, isso aqui é quando ela era pequena, né? As pessoas não agem como ditam, porque o tempo inteiro a menina era uma criança questionadora. E aí, do nada, as pessoas... Você é uma menina muito malvada, viu, Jane? Você tem que se comportar como fulano e ciclano, que fica caladinho. E ela era só uma menina questionadora. O que que tem de mal? E fora que tudo eles falavam pra ela, dizendo que Deus não gosta, que ela é do mal. Eram conceitos cristãos, realmente.
distorcidos. Eles distorciam o que, na verdade, o que ela era, a criança curiosa e tudo mais, é, na minha visão do verdadeiro cristianismo, pra mim, ela tá sendo a verdadeira cristã, enquanto os outros que diziam que era cristão não era. Então, o começo do livro, o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro comparando a menina, e eu não gostei disso, não. Aí foi, né, chegou no senhor Rochester, não sei como falar. E aí, simplesmente, toda vez eu não olho pra câmera, minha gente. Mas é isso, vou olhar. Simplesmente achei ele um personagem no começo que homem estranho, que macho estranho, né? Mas depois eu aprendi a gostar dele e depois que eu fiquei, gente, lembrei agora da cena que esse homem revela tudo antes dela ir embora, antes dela. Eu fiquei tipo, menina, por que tu largou ele? E ele simplesmente falou tudo, o que as pessoas não falam, desabafou sobre toda a situação. Tudo bem que ele escondeu dela, né, algumas coisas, da que ele foi casado e tal, mas pra ela, tipo assim, poxa. Foi casado, mas a mulher era doente e tal. Não era realmente um casamento, mas pra ela, na cabeça dela, era realmente uma coisa absurda que eu fiquei. Não é pra tanto, menina. A menina foi embora, passou fome. E, inclusive, eu achei muito, muito interessante isso. É o primeiro livro que eu vi uma pessoa sofrendo de fome, de ir na casa dos outros, bater lá na porta. E é um momento pesado. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha lido isso. Eu senti a dor, a fome dela, a forma que ela ficava sem abrigo. Vocês estão escutando os grilos. Isso me chocou, isso me tocou muito. Gostei de ter tido essa experiência, né? Mas pra mim foi o ponto alto aqui. Tem até, ó, o... Cadê? Tem aqui, ó. Isso aqui é justamente quando ele fala de, olha, eu cometi vários erros e tal. Pra mim, eu me apaixonei por ele quando ele falou tudo. E justamente foi quando essa menina vai embora. Aí eu, oxi, pelo amor de Deus. Tá trocando, né? Agora eu tô gostando mais dele e menos dela. Mas não, eu acho que é justamente uma personagem que me fez aprender com ela. Porque, por exemplo, eu não teria fugido. Eu ia me entregar a ele. Mas ela é tão fiel aos valores, aos princípios dela, que a menina simplesmente foi embora. Ela foi forte. E com certeza, por isso que eu acho que as pessoas falam que é uma obra feminista. Porque ela simplesmente largou a paixão, a avassaladora que ela tava sentindo e foi embora. Por quê? Porque era errado. Ela achava que era errado, então. E ela seguia a verdade desde criança, é uma coisa que eu me identifiquei muito com ela. Isso de seguir a verdade que ela acredita, velho. E eu fiquei. Eu tenho uns pontos em comuns com ela, eu tenho uns pontos a aprender e alguns pontos que eu discordo. É uma personagem, eu achei muito bem construída, realmente. Algumas partes eu fiquei tipo, menina, não é pra tanto. Mas eu acho que também faz parte da época, né? Porque faz 200 anos essa história e tem coisa que na contemporaneidade a gente não vai entender, né, gente? O pensamento da autora e tal. Acho que fica ultrapassado algumas coisas. Ou não também, porque tem gente que é conservadora mesmo, eu não sou. Mas tudo bem, né? Às vezes eu não entendo alguns pensamentos que perpetuam por essa nossa realidade ainda. Aí eu coloquei, acho que deixa eu ler aqui com vocês, na página 519, o post-it, ó, esse daqui, que é o único, né, não anotei mais. Poxa, então anotei sim, ó, achei esse aqui. Que é, esse capítulo foi crucial para elevar minha opinião do livro. Percebo os princípios feministas aqui, ó, já falei, né. Ela mesmo, com dor, quis e não cedeu à tentação. Percebi pioneirismo em uma mulher quebrar o coração de um homem naquela época. Isso também, com certeza, porque, tipo, ela saindo dali, ela tá quebrando o coração de um homem, tipo, geralmente é os homens que quebram, né, o coração das mulheres. Ela lacrou, vamos falar assim, ela lacrou, gostei muito disso, assim. Ele não, eu acho que ele não merecia, mas foi muito pra frente, assim, essa atitude dela, né?
E ainda se a gente for mais além, ela era o quê? Tipo, era pobre, órfão, e ele rico e tal, e ela quebrou. Se a gente botar assim nomes, né? Ver todas as outras faces de diferenças de gênero, diferenças de classe e tudo mais. Não quero entrar aqui sobre isso, poderia falar, mas de modo geral é isso. Por isso que teve um pioneirismo aí que eu percebi. Aí eu coloquei aqui, conflitos morais e espirituosos do Sr. Rochester. E é por isso que eu falei que eu gostei muito dele. Que capítulo incrível, que eu fiquei assim, a cada página eu ficava, meu Deus, ele tá falando tanta coisa aqui que eu me identifiquei também com ele, os sofrimentos dele, querendo ou não, né? Tipo, eu fiquei, poxa, ai, ele é humano, ele é humano. Eu achei muito incrível, com certeza. Aí eu coloquei esse daqui, acho que foi no final, né? Jane se prova uma pessoa de princípios e não se agarra a estereótipos. Amou ele de todas as formas. Aí Roster se mostra, agora sem mão, que também vou mencionar isso, se mostra um homem de muitas sombras e dores. E isso o torna muito humano e digno, que foi a minha opinião sobre isso, que me fez amar. Fora que eu fiquei muito triste pelo acidente que ele teve. E minha gente, a forma como ela realmente amou ele. Ele ficou cego, aí depois ele ficou bem da vida. Eu tô feliz porque já faz um tempinho que eu li esse livro, eu tô lembrando das coisas. E ele ficou, tipo, aleijado, né? Que a mão dele ficou... Ai, meu Deus, foi decepada, né? E ela, foda-se, ela tava nem aí mesmo. Ela tava pensando, ai, como eu amo esse homem. Eu acho muito bonito, porque ela realmente não é um livro de aparências. E é isso que me pega, porque as aparências não é o meu foco. O foco é realmente isso, é o que tá dentro da gente. Esse livro focou muito nisso. Por isso que ele é ótimo, ótimo, ótimo. Eu acho que teve umas partes que, por eu não entender ainda, eu ficava, ai, esse livro aí, eu não sei, será que eu vou gostar? Mas foi porque eu não tava com a visão geral do livro. Depois, quando eu fui vendo mais e mais coisas, 4,5. 4,5 por conta das minhas dúvidas. Mas é com certeza um livro que é de 5 pra mais, né? Então, aprovado, Jane Eyre. Valeu os meus R$ 62 que eu paguei nesse livro. E incrível. Agora eu vou gravar outro vídeo porque esse ficou bem longo.